Tire suas mãos sujas desta mulher de Deus, esbrevejou Lampião. Os homens, sem temê-lo, continuavam a dizer: não se mexa. Este homem está possuído e não sabe o que diz. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sino calou como se o próprio céu tivesse desistido de ouvir. As paredes da capela de Nossa Senhora das Dores, em Serrinha do Catolé, guardavam mais que orações. Escondiam medo. Diziam que lá dentro milagres aconteciam, mas ninguém sabia a que preço. O ouro dos fiéis sumia. As mulheres baixavam os olhos e os curandeiros sorriam como santos sem alma. Mas naquele sertão, onde a fé era tão seca quanto o chão rachado, surgiria um homem que não acreditava em mentira disfarçada de reza. O nome dele era Lampião. A manhã nasceu pálida. O vento soprava poeira fina. O sol ainda engatinhava no horizonte e os galos cantavam preguiçosos. Lampião, sentado à sombra de um juazeiro, olhava o morro onde se erguia a pequena capela. Tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam por ali. Curas de doentes, promessas cumpridas, bênçãos em troca de réis e mantimentos. Mas o que mais chamava atenção era o silêncio do povo. Ninguém sorria quando falava dos padres novos. O capitão ajeitou o chapéu de couro, tragou o cigarro e soltou a fumaça devagar. Milagre que precisa de segredo não vem de Deus, murmurou. O povoado, pequeno e esquecido, vivia cercado por secas e esperanças. A fé era o único consolo. Lampião conhecia aquela devoção. Crescera vendo gente ajoelhada diante da miséria, rezando para que o céu mandasse chuva. Mas agora havia algo diferente. Duas figuras vestidas de batina e com fala mansa tinham chegado dizendo trazer luz ao sertão. Chamavam-se Padre Lúcio e Irmão Norberto. Desde que pisaram em Serrinha, a vida do vilarejo mudou. O sino tocava noite e dia, e as mulheres levavam oferendas de farinha, galinhas e moedas. Lampião desconfiava de quem usava o nome de Deus para enriquecer. O cheiro de engano era mais forte que o de pólvora. Mandou um de seus cabras, Zé Sereno, se misturar ao povo e descobrir o que se dizia por lá. Horas depois, o homem voltou com o rosto fechado. Capitão, esses padres cobram para benzer e falam que mulher precisa de toque santo para ser purificada. Lampião mordeu o canto do bigode, os olhos apertados. Toque santo? Repetiu, e o silêncio que veio depois fez o ar pesar. Naquela mesma tarde, o capitão foi até o povoado. O caminho era estreito, cercado por mandacarus e pedras afiadas. As casas de taipa pareciam se esconder umas das outras. Na feira, o povo cochichava. Padre Lúcio curou um surdo com uma reza. Irmão Norberto fez andar um paralítico. Mas ninguém sorria de verdade. Quando o Lampião entrou no pequeno armazém, o dono desviou o olhar. Esses padres estão trazendo bênção demais, disse o cangaceiro. O homem respondeu com voz baixa. Bênção que custa caro, seu virgulino. Lampião comprou um pedaço de rapadura e saiu. O sol já queimava o chão e as folhas estalavam sob suas botas. Olhou mais uma vez para a colina e viu a fumaça das velas subindo pela janela da capela. A fé podia ser pura, pensou, mas nas mãos erradas virava instrumento de poder. Ele sabia o que era ser perseguido pela mentira dos poderosos. Talvez por isso sentiu o sangue ferver. Quem usa a cruz para ferir mulher não tem direito nem à confissão, disse baixo. No acampamento, à beira do rio Brígida, reuniu os homens. O som da água correndo parecia um sussurro. Lampião falou devagar, com voz firme. Tem 2 cabras lá em cima brincando de padre e mexendo com coisa sagrada. A gente vai ver isso de perto. Maria Bonita, sentada perto da fogueira, ergueu o olhar. E se for verdade, virgulino?
Ele respondeu sem hesitar. Então o inferno vai ter visita antes da noite cair. Enquanto a noite descia, a capela continuava acesa. O sino, antes calado, voltou a tocar, mas o som era pesado, quase um aviso. E no meio da escuridão do sertão, o nome de Lampião ecoava como promessa de justiça. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. O sol queimava alto quando os rumores chegaram de vez. Diziam que os tais curandeiros de Serrinha do Catolé não só prometiam milagres, como cobravam por eles em moedas de prata e promessas de devoção eterna. Alguns juravam que o irmão Norberto curava paralisia apenas tocando os fiéis, enquanto o padre Lúcio fazia mulheres casadas confessarem pecados que nem tinham cometido, tudo em troca de bênção. O povo acreditava, por medo ou esperança. Lampião sabia. Onde a fé vira negócio, o diabo já montou loja. Naquela tarde, o capitão caminhou até a vila, disfarçado com um chapéu simples e roupa gasta. Os olhos atentos percorriam as ruas estreitas, as casas de barro, o cheiro de farinha e suor. Escutava cochichos de mulheres que falavam baixo, escondendo a boca com o lenço. Padre Lúcio é homem de Deus, dizia uma. Homem de Deus que olha demais para as moças, retrucava outra. Lampião não respondeu, apenas observou. Sabia que o sertanejo não mente quando fala com medo. Do lado de fora da capela, uma fila de gente esperava a bênção. Crianças doentes, velhos curvados, mães aflitas. O som de rezas misturava-se a murmúrios de dor. Quando o sino tocou, todos se ajoelharam. Padre Lúcio surgiu com batina branca, o rosto coberto de suor. Atrás dele, o irmão Norberto carregava uma cruz de madeira polida. Pareciam santos, mas o brilho nos olhos denunciava outra coisa. Deus manda purificar o corpo para salvar a alma, dizia o padre. E suas mãos deslizavam devagar pelo rosto de uma mulher ajoelhada. Lampião cerrou os punhos. À noite, de volta ao acampamento, contou o que viu. Esses cabras vestiram o nome de Cristo para se esconder do inferno, disse com a voz firme. Os homens o ouviram em silêncio. Maria Bonita aproximou-se da fogueira. Você vai agir? Perguntou. Lampião tragou o cigarro e respondeu. Primeiro quero saber até onde vai o pecado. No outro dia, mandou um de seus cabras mais jovens, Cícero do Brejo, assistir à missa fingindo ser romeiro. O rapaz voltou pálido, a voz trêmula. Capitão, eles chamam as mulheres para a sala dos fundos. Dizem que lá o Espírito Santo toca primeiro. Lampião levantou devagar, olhou para o horizonte e cuspiu no chão. Então amanhã o Espírito vai ter companhia de bala. As freiras da capela, submissas e silenciosas, começaram a perceber o terror no próprio convento. As pregações já não falavam de fé, mas de obediência. Uma delas, a irmã Josefa, sentiu o coração apertar a cada toque disfarçado de bênção. Sabia que aquilo não era santo, era pecado travestido de promessa. Tentou alertar as outras, mas o medo calava a todas. Naquela noite, ajoelhada diante do altar, Josefa rezou com lágrimas. Senhor, manda alguém para ver o que fazem em teu nome. Do lado de fora, a lua nascia avermelhada e o vento levava o som distante de cascos cortando o chão. Lampião vinha. Enquanto o sertão dormia, o capitão planejava o passo seguinte. A justiça do cangaço não vinha com papel nem selo, vinha com chumbo e silêncio. Ele sabia que, às vezes, Deus se escondia por trás da mira de um rifle. Lampião acordou antes do sol. O vento soprava seco e o cheiro de poeira subia do chão rachado. Os cabras já estavam de pé, preparando o café ralo e o pão duro que restara da noite anterior. O capitão observava a serra adiante, onde o sino da capela deveria tocar ao amanhecer. Nenhum som veio, apenas o uivo distante de um cachorro e o estalo da lenha queimando. O silêncio é o som da mentira, disse baixo, sem olhar para ninguém. Os homens se entreolharam. Sabiam que o capitão não falava por falar.
Quando o silêncio vinha seguido de frase curta, era presságio de sangue. Lampião ajeitou o chapéu de couro, passou a mão no rifle e ordenou que Maria Bonita fosse até o povoado disfarçada de beata. Queria olhos dentro da capela. Ela vestiu o lenço branco, pegou um rosário velho e partiu com 2 mulheres do lugar. A caminhada foi longa, sob o sol que feria a pele. Na entrada da vila, o som das rezas ecoava pelas paredes. Maria Bonita se misturou às fiéis e viu o que ninguém ousava dizer. Os curandeiros tocavam as mulheres sob o pretexto de bênção. As mãos dos falsos padres passavam devagar pelos ombros, pelas costas, e o povo dizia amém, com medo de duvidar. O olhar de Maria se encheu de raiva, mas manteve a calma. Observou os rostos das freiras. Medo e vergonha dividiam espaço com a fé. Quando voltou ao acampamento, o sol já se punha, tingindo o sertão de vermelho. Encontrou Lampião debruçado sobre o mapa, traçando rotas de fuga caso houvesse confronto com volantes. Ela parou diante dele, ainda ofegante, e disse apenas: "É verdade, Virgulino, eles usam o nome de Deus para fazer o mal." O capitão ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. A chama da fogueira iluminava metade de seu rosto, a outra metade escondia a fúria. "Então não é milagre o que fazem lá", respondeu com voz grave. "É pecado vestido de santidade." Os homens se aproximaram. Zé Sereno perguntou o que fariam. Lampião levantou devagar, guardou o punhal na cinta e falou firme: "Amanhã a fé vai ter dono de novo." Durante a noite, ninguém dormiu. O sertão parecia segurar o fôlego. O cheiro de couro, fumaça e café velho misturava-se ao medo do que viria. Maria Bonita olhava para o céu e via as estrelas como testemunhas. Sabia que quando Lampião prometia justiça, não havia volta. Ao longe, uma lamparina acesa no alto da capela piscava como um olho vigiando o mundo. O som do vento batendo nas folhas lembrava murmúrios de prece. O capitão limpou a arma e, antes de deitar, disse para os homens: "Deus não precisa de testemunha para ver o que acontece lá dentro. Amanhã a gente só vai mostrar que ele ainda está olhando." O amanhecer trouxe um céu nublado. O ar carregava um peso estranho. Lampião montou no cavalo e olhou para o horizonte. "Hoje a missa vai ser minha", murmurou. E o bando partiu, deixando para trás o cheiro de pólvora e redenção. A madrugada ainda cobria o sertão quando a irmã Josefa decidiu fugir. O convento dormia e apenas o som das cigarras quebrava o silêncio. As mãos dela tremiam ao abrir o portão dos fundos, onde a terra era fofa e o mato alto escondia os passos. A lua servia de guia e o medo de ser descoberta pulsava mais forte que o coração. Cada passo era uma oração muda. As pedras cortavam os pés, mas ela não parava. Levava no peito um crucifixo pequeno, presente da mãe, agora o único símbolo de coragem que restava. Lá dentro, os falsos curandeiros dormiam tranquilos. Padre Lúcio roncava sobre o colchão de palha, o rosto satisfeito de quem acreditava ser intocável. Irmão Norberto, o mais jovem, sonhava com a riqueza que o ouro das promessas havia trazido. Mal sabiam que naquela noite a justiça do sertão já cavalgava em direção a eles. Josefa caminhou até as margens do rio Brígida, o mesmo que cortava as rotas do cangaço. O dia nascia cinza e o barulho da água correndo parecia um sussurro de aviso. Quando o primeiro tiro ecoou ao longe, ela se assustou, mas seguiu o caminho. Encontrou o acampamento de Lampião pouco antes do sol nascer. Os homens estavam acordados. O café fervia numa lata amassada e Maria Bonita penteava o cabelo com um pente de osso. Ao ver a mulher descalça, com o hábito rasgado e o rosto coberto de lágrimas, Lampião se levantou. "Quem é você?" perguntou. A voz dela saiu entrecortada. "Sou irmã Josefa, da capela de Nossa Senhora das Dores. Preciso falar com o senhor." Lampião fez um gesto para que ela se aproximasse. Josefa caiu de joelhos e contou tudo. As falsas bênçãos, as humilhações, o medo.
Contou que as freiras eram forçadas a se calar, que o pecado era justificado como fé. Os olhos de Lampião endureceram. O vento soprou forte, levantando poeira ao redor. Eles fazem isso com as mulheres? Perguntou baixo. Josefa assentiu, soluçando. Em nome de Deus! Lampião ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Deus não manda homem tocar o que não é dele. Amanhã esses cabras vão conhecer o inferno ainda vivos. Maria Bonita se aproximou e ajudou a mulher a se levantar. Vai descansar, irmã. Amanhã o sertão vai saber quem são esses santos de mentira. Josefa foi levada até uma barraca improvisada, onde adormeceu com o rosto molhado de lágrimas e alívio. Lampião passou o resto da noite de pé, observando a fogueira se apagar devagar. O silêncio era profundo, só interrompido pelo estalar do couro das armas e o canto distante de um galo. Ele sabia que, ao amanhecer, nada seria como antes. Olhou para os homens e disse: Hoje, quem for comigo não vai lutar por ouro nem fama. Vai lutar por vergonha e respeito. O que esses dois fizeram não tem perdão. O sol começou a subir, tingindo o céu de vermelho. O capitão respirou fundo e montou no cavalo. A luz da manhã refletia nas armas do bando e o vento quente trazia cheiro de cera e fumaça da capela no alto do morro. Hora de ver se esses cabras sabem rezar de verdade, murmurou. E o grupo seguiu em silêncio, o som dos cascos ecoando como batidas de tambor. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. O sol despontava sobre o sertão quando o bando de Lampião chegou à base da colina. A capela de Nossa Senhora das Dores se erguia no alto, pequena e branca, cercada por mandacaros e silêncio. O vento trazia cheiro de cera queimada e fumaça de lamparina. Nenhum sino tocou naquele amanhecer, apenas o tropel dos cavalos quebrava o sossego da terra rachada. Lampião desmontou, olhou para o alto e disse: Hoje o sertão vai ver o que é justiça. Os homens cercaram a colina em silêncio, seguindo os gestos do capitão. A poeira subia fina, cobrindo os rostos como véu de luto. Lampião subiu o caminho a pé, o rifle pendurado no ombro e o olhar firme. Dentro da capela, o som das rezas se misturava a murmúrios abafados. As freiras ajoelhadas não ousavam erguer a cabeça. No altar, os dois falsos curandeiros entoavam cânticos, as vozes falsas, o tom teatral. O corpo é o templo do Senhor, dizia Padre Lúcio, enquanto Norberto se aproximava de uma das mulheres e a tocava com mãos lentas, disfarçadas de bênção. Lampião parou diante da porta entreaberta. Observou em silêncio. O ar parecia pesar dentro do peito. O ranger da madeira denunciou sua presença. As freiras se encolheram surpresas, os falsos padres se viraram, assustados. Lampião entrou devagar, o couro do chapéu brilhando à luz das velas. Bonita missa, padre, disse com ironia. Mas o sermão vai ser outro. Padre Lúcio tentou disfarçar, ajeitando a batina. Quem ousa interromper a casa de Deus? Lampião deu um passo à frente, o rifle firme nas mãos. Quem acredita que Deus não mora na mentira? O silêncio que se seguiu foi denso. O vento batia nas janelas e fazia as chamas das velas tremular. As freiras choravam baixo, como se o medo se curvasse à vergonha. Lampião ergueu o rifle e o som do metal ecoou. Vocês dois estão usando o nome santo para desonrar mulher e roubar pobre. Isso é crime até pro inferno. Irmão Norberto tentou correr, mas Zé Sereno o derrubou com um golpe seco. Padre Lúcio ainda abriu a boca para rezar, mas a reza terminou antes de começar. O disparo de Lampião cortou o ar como trovão. O som reverberou nas paredes, fazendo o crucifixo balançar sobre o altar. O sangue escorreu devagar pelo chão de barro, misturando-se à cera das velas. Lampião se aproximou do corpo, olhou para o crucifixo que pendia sobre o peito e murmurou: Quem engana em nome de Deus, morre sem confissão. O segundo falso padre tremia no canto, implorando piedade. O capitão apontou a arma sem hesitar. Piedade é para quem tem vergonha.
O tiro veio seco, certeiro. O eco dos disparos se perdeu no vale. Dentro da capela, só restavam o cheiro de pólvora e o silêncio das freiras. Lampião limpou o cano da arma com um pano e olhou para elas. Deus ouviu a reza de vocês, agora podem levantar. Uma a uma, elas se ergueram, ainda trêmulas, algumas segurando o rosário como se temessem soltá-lo. Maria Bonita entrou, olhou em volta e disse baixo: agora sim, essa casa é de fé. Lampião assentiu, olhou para o chão e ordenou: cavem atrás da igreja, esses dois vão dormir no mesmo chão que profanaram. Os cabras obedeceram sem questionar. A terra seca cedeu sob o peso da pá. O som do ferro batendo no barro era como um relógio, marcando o fim do pecado. O sol já queimava o chão quando os corpos foram levados para trás da capela. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado ao de suor e terra quente. Lampião caminhava devagar, os passos firmes, o olhar sem desviar. Atrás dele, os homens arrastavam os falsos curandeiros como se carregassem fardos do próprio inferno. O povo começava a se aproximar, curioso e assustado. As freiras, com o rosto ainda pálido, observavam em silêncio. Lampião apontou para o chão. Cavem fundo, que o mal não brote de novo. As pás entravam na terra seca, cada golpe marcando o peso da vergonha que Serrinha do Catolé carregaria para sempre. Maria Bonita ficou ao lado das freiras, ajudando a trazer água e panos. Uma delas, a mais jovem, perguntou com voz fraca: capitão, é pecado o que o senhor fez? Lampião não respondeu de imediato. Tirou o chapéu, enxugou o rosto e falou firme: pecado é deixar viver quem usa o nome de Deus para ferir mulher. Quando o buraco ficou pronto, os corpos foram jogados sem cerimônia. Lampião mandou que colocassem juntos crucifixos de metal e o dinheiro que haviam roubado. Nem as moedas nem as cruzes prestam mais, que apodreçam com eles. O som da terra cobrindo o buraco era abafado, como se o próprio chão engolisse a vergonha. O capitão fez o sinal da cruz e murmurou: que fiquem onde o vento não os lembre. Depois do enterro, o povo da vila começou a se aproximar da capela. Velhos, mulheres, crianças. Ninguém falava. Alguns apenas choravam baixinho, aliviados por ver a farsa desfeita. Lampião subiu os degraus do altar e olhou o interior da igreja. As velas ainda queimavam, derretendo sobre as imagens rachadas de santos. O cheiro de fumaça e sangue se misturava, pesado, real. O capitão então falou alto, a voz ecoando entre as paredes de barro: não é o céu que se cala quando o povo sofre, é o homem que deixa o medo mandar. O silêncio se instalou de novo. Maria Bonita olhou para ele, sabendo que aquele tipo de justiça deixava cicatriz. Lampião desceu do altar, parou diante das freiras e completou: a fé é sagrada, mas quem a profana merece o castigo do chão. As mulheres ajoelharam. A irmã Josefa, com o crucifixo nas mãos, agradeceu: Deus mandou o Senhor para nos salvar. Lampião olhou para ela, sem orgulho: Deus manda o vento, eu só segui o rastro da poeira. O povo o observava como se visse um homem que carregava em si o peso de todos os pecados do sertão. Ele, porém, sabia que a justiça tem gosto amargo e cheiro de pólvora. O sol começou a se esconder e o vento trouxe o som distante de um aboio. Lampião mandou os cabras recolherem as armas e prepararem os cavalos. Antes de partir, olhou mais uma vez para a capela. As paredes, agora manchadas de sangue e cera, pareciam respirar. Hoje o inferno recebeu dois que falavam demais. Amanhã o sertão dorme mais limpo. O bando desceu o morro em silêncio e o som dos cascos ecoava como lamento. Lá em cima, a capela ficou em paz pela primeira vez em meses. As freiras acenderam novas velas e o sino, sem que ninguém o tocasse, balançou com o vento, emitindo um som fraco, mas livre. A noite caiu pesada sobre Serrinha do Catolé. O ar cheirava a chuva, mas nenhuma gota descia.
Dentro da capela, as freiras ajoelhadas rezavam baixinho, enquanto o corpo do pecado dormia enterrado nos fundos. Lampião, do lado de fora, observava o céu. A lua parecia cortada ao meio, igual ao coração dele, metade justiça, metade culpa. Nem toda vingança traz paz, murmurou, e Maria Bonita ouviu sem dizer palavra. O povo começou a se aproximar da igreja trazendo velas, rosários e pedaços de pano. Queriam purificar o lugar. Lampião deixou apenas observando o gesto. Um velho tropeiro se aproximou e disse: "Capitão, o senhor fez o que o governo nunca faria." Lampião respondeu seco: "O governo não sobe morro por alma nenhuma." O homem baixou a cabeça em respeito. Lá dentro, a irmã Josefa terminava de limpar o altar. Os olhos dela não choravam mais, apenas olhavam firme, como quem sobreviveu ao inferno. Quando Lampião entrou, o cheiro de incenso misturado ao de sangue fresco ainda pairava no ar. "Agora é casa de Deus de novo", disse a freira. Lampião assentiu. "Mas cuidado, irmã. O diabo não morre, só muda de batina." Ele andou até o altar, acendeu uma vela e deixou cair algumas moedas no prato das oferendas. "Que sirvam para os pobres. Ouro sujo vira esmola limpa quando muda de mão." Depois, fez o sinal da cruz e saiu, deixando as chamas dançando sob o vento que entrava pelas frestas. Do lado de fora, os cabras conversavam em voz baixa. Zé Sereno perguntou: "Capitão, e se o povo disser que o senhor matou o homem santo?" Lampião riu sem alegria. "Homem santo não vive de tocar o que é dos outros. Quem fala demais, mente. E quem mente sobre Deus, merece o silêncio eterno." O tempo parecia parado. O som dos grilos se misturava ao do sino que balançava leve, como se a própria fé testasse o ar depois da tempestade. Maria Bonita se aproximou de Lampião. "Vai embora amanhã?" Ele respondeu sem olhar: "Vou. Já fiz o que precisava." Ela, porém, conhecia o olhar dele. Havia algo pesado por dentro, uma tristeza que o cangaço não curava. "Nem tudo se resolve com bala, Virgulino", disse ela. Ele respirou fundo. "Mas às vezes é a única língua que o pecado entende." Perto da meia-noite, o povo foi se dispersando. Só restaram o capitão e as freiras. A irmã Josefa se aproximou e perguntou: "E se eles voltarem em outros nomes, em outras vozes?" Lampião olhou o horizonte e respondeu: "Então alguém vai precisar lembrar o que aconteceu aqui, porque o sertão esquece rápido, mas o medo ensina devagar." Antes de partir, Lampião escreveu algumas palavras na parede de barro do altar, com a lâmina do punhal. "Aqui Deus voltou a ser ouvido." A frase ficou marcada, refletindo a luz fraca das velas. O vento soprou pela porta, apagando quase todas, menos uma. E naquele fio de chama, parecia haver a promessa de que o sertão nunca mais seria enganado da mesma forma. O sol nasceu vermelho no dia seguinte, tingindo o sertão com a cor do ferro quente. A poeira da véspera ainda flutuava no ar, e o cheiro de terra revolvida permanecia no pátio da capela. Lampião acordou cedo, montado no cavalo antes que os cabras terminassem o café. O rosto sério, o olhar distante. Para ele, aquela justiça tinha gosto de pólvora e silêncio. Maria Bonita se aproximou, trazendo um pedaço de pão e um gole de café. "Hoje o senhor parece mais cansado do que depois de batalha", disse. Lampião respondeu sem emoção: "É que a guerra contra a mentira não acaba quando a bala acerta. Ela continua dentro da gente." A irmã Josefa saiu da capela. Trazia nas mãos um pano branco manchado de sangue. "Quero lavar o altar, capitão", disse com voz firme. "Deixe esse sangue onde caiu", respondeu ele. "É o sinal de que o sertão ainda tem quem se levante por decência." Ela abaixou a cabeça em respeito e voltou para dentro. O som do balde raspando no chão misturava-se ao cântico das freiras, uma melodia triste, mas limpa. Lampião olhou o horizonte. A paisagem árida, salpicada de mandacarus e pedras,
parecia um retrato da própria alma. "O sertão é a escola dura, Maria", disse, montando o cavalo. "Quem aprende nele não esquece o preço do erro." A companheira o seguiu em silêncio. A poeira dos cascos subia no ar como incenso de despedida. Horas depois, o bando chegou à feira de Exu. O povo cochichava quando o via passar. Alguns agradeciam em voz baixa. Outros apenas observavam, temendo o homem que matava e rezava no mesmo fôlego. No meio da praça, um beato pregava arrependimento, dizendo que Lampião seria julgado por suas mãos sujas. O capitão parou o cavalo, olhou o homem e respondeu: "Se for pecado limpar o nome de Deus, então o céu que me puna." O beato silenciou. A notícia do que havia acontecido na capela correu rápido. Diziam que Lampião tinha expulsado o demônio e devolvido a fé ao povo. Outros que havia matado 2 padres por vingança. Mas a verdade, como o vento do sertão, mudava de direção conforme a boca que soprava. Para as freiras, ele era o justiceiro que Deus mandou. Para os coronéis, o bandido que desafiava a igreja e a lei. Ao entardecer, o bando acampou perto do riacho. O fogo ardia fraco e o cheiro de café requentado se misturava à fumaça. Zé Sereno quebrou o silêncio. "Capitão, o povo vai lembrar disso?" Lampião demorou a responder. Lembram, mas daqui a pouco vão trocar o nome dos padres por outro e a mentira volta a pregar missa." Ficou olhando as brasas e o reflexo do fogo dançava nos olhos dele como lembrança. Quando a noite caiu, Lampião afastou-se do acampamento e olhou o céu. As estrelas cintilavam por cima do sertão seco, indiferentes à dor dos homens. Ele tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos e murmurou: "A justiça de Deus é devagar, mas a minha anda a cavalo." O vento soprou forte e o som distante do sino ecoou da colina como se agradecesse. Os dias seguintes foram de silêncio. A poeira que o bando levantara ao sair de Serrinha do Catolé ainda pairava sobre o povoado, como lembrança do que acontecera. As freiras voltaram às orações e à rotina simples, mas nada era como antes. O sino, que por meses ficara mudo, tocou sozinho certa manhã, e o som ecoou pelo sertão como um lamento e um aviso. Lampião seguia a estrada afora, sem olhar para trás. O cangaço era seu destino e sua penitência. Às vezes, parava no alto de algum morro e observava o horizonte. Lembrava o rosto da irmã Josefa, a coragem silenciosa de quem suportou o inferno sem deixar de acreditar em Deus. Mulher de fé, dessa o céu não esquece, dizia para si mesmo. Ao chegar em Bodocó, encontrou um grupo de retirantes que contava a história da capela. Foi o próprio Lampião que limpou o nome do Senhor, dizia um deles. Mas tem quem diga que foi castigo de Deus. O capitão ouviu em silêncio. Sabia que a verdade no sertão dependia de quem contava. Para uns, ele era herói. Para outros, maldição. Enquanto os homens descansavam, Lampião ficou sentado à beira do fogo, afiando o punhal. O som do metal riscando a lâmina lembrava o ranger de cruzes em cemitério. Maria Bonita se aproximou. "Ainda pensa naquela noite?" Ele respondeu sem levantar os olhos. "Penso, porque justiça demais também pesa." Ela se ajoelhou ao lado dele. "Fez o certo, Virgulino. Se não fosse o Senhor, aquelas mulheres ainda estariam presas no medo." Ele parou o movimento da lâmina e respirou fundo. "Mas o medo é bicho que volta, Maria. Só muda de pele." No outro dia, o bando chegou a uma pequena fazenda em ruínas. O dono, um homem idoso, ofereceu abrigo e contou que o sertão andava mais calmo desde o castigo dos falsos padres. "As pessoas voltaram a rezar de verdade", disse. Lampião respondeu: "Então a reza valeu o preço." À noite, sentado sob o luar, o capitão escreveu algumas palavras em um pedaço de couro que carregava sempre com ele. Ninguém soube o que estava no bilhete, mas ele o deixou com Maria Bonita antes de dormir. "Se eu cair um dia, entrega para a irmã Josefa", ela prometeu.
Enquanto isso, lá na colina de Serrinha, as freiras reconstruíam o altar. O chão, ainda manchado, fora coberto com novas tábuas. A irmã Josefa mandou erguer uma pequena cruz de madeira nos fundos onde os falsos padres estavam enterrados. "Aqui jaz o engano", escreveu com carvão. À noite, quando o vento soprava, as velas da capela acendiam sozinhas. O povo dizia ser o perdão de Deus. Na feira de Exu, um cantador compôs um aboio sobre o feito de Lampião. A melodia atravessou o sertão, contando que até o mais temido dos homens pode ser instrumento de fé. E cada vez que o aboio era entoado, o povo lembrava da frase que o capitão dissera antes de partir: "A fé não é palavra, é coragem." Anos se passaram, e o sertão guardou a lembrança como quem guarda ferida que não fecha. A capela de Nossa Senhora das Dores continuava de pé, pequena e silenciosa, cercada por mandacaros e histórias sussurradas em voz baixa. Ninguém mais viu falsos padres subirem aquele morro. O vento que batia nas janelas parecia limpar o ar de todo o pecado que ali morara. O sino, agora rachado, soava rouco, mas fiel. Era como se o próprio tempo tivesse decidido respeitar o que Lampião deixara para trás. A irmã Josefa envelheceu. Os cabelos, antes pretos e lisos, ficaram brancos como o pó da estrada. Continuava a cuidar da capela, acendendo velas, alimentando pobres, abrigando retirantes. Nunca mais falou dos homens que profanaram o altar, nem de Lampião. Mas toda vez que o sol se punha, ela olhava para o horizonte e murmurava: "Ele fez o que a lei não teria coragem de fazer." O povo a chamava de Santa Viva, embora ela rejeitasse o título. "Só sou lembrança", dizia. Certa noite, um grupo de viajantes pediu abrigo. Trouxeram notícias. Diziam que Lampião havia tombado em Sergipe, cercado por volantes, junto de Maria Bonita. Josefa ouviu em silêncio e as mãos dela apertaram o crucifixo até quase ferir a pele. "Morreu como viveu", sussurrou. Depois acendeu uma vela e deixou arder até o fim. A chama tremia, projetando sombras nas paredes da capela, e o som distante do vento parecia repetir o aboio que um dia contara sua história. Com o passar dos anos, o sertão mudou. As estradas chegaram, as feiras cresceram e os milagres voltaram a ser apenas pedidos. Mas a história daquele dia não se apagou. Os velhos contavam aos netos que Lampião, o homem que enfrentava a lei, ajoelhou diante do altar para defender mulheres de fé. E diziam que na última noite dele vivo, o capitão ainda carregava no bolso um pedaço de pano bordado, presente de uma freira. Quando Josefa morreu, foi enterrada atrás da capela, no mesmo solo onde Lampião mandara enterrar os falsos curandeiros. O povo dizia que, desde então, o vento ali cheirava a mirra e a terra molhada. E em certas noites, quando a lua era cheia, ouvia-se o sino tocar sozinho, lento e firme, como se o sertão inteiro se lembrasse de um homem que acreditou que justiça e fé podiam andar juntas, mesmo com o peso do sangue nas mãos. Décadas depois, historiadores procuraram o local exato da capela. Encontraram apenas ruínas e uma cruz carcomida pelo tempo. Gravada nela, uma frase quase apagada: "Aqui Deus voltou a ser ouvido." Ninguém soube quem a escreveu, mas no vilarejo mais próximo, um velho ainda contava a mesma história, olhando para o horizonte avermelhado do entardecer. Foi Lampião quem limpou o nome do Senhor naquele morro, e o sino até hoje toca quando o sertão quer lembrar. O vento passava leve entre as pedras, levando o som distante de uma reza antiga. E assim, entre o mito e a lembrança, a história de Lampião e da capela de Serrinha do Catolé ficou gravada não nos livros, mas na memória do povo, onde as verdades sobrevivem mesmo quando o tempo tenta sepultá-las.